feliz sábado a todos. Que a paz e a graça do Senhor sejam com todos nós e todos. Muito bem. Nós temos uma mensagem especial para hoje, com o título Os Três Tempos da Salvação. Os Três Tempos da Salvação. E a gente pode perguntar, surgem muitas dúvidas com respeito à salvação. Será que já estamos salvos? Estamos sendo salvos? Seremos salvos? Porque na Bíblia aparecem alguns textos que falam em salvação no passado, salvação no presente e salvação futura. Então, às vezes, podem nos confundir um pouco. Então, nós vamos ver brevemente em que aspectos existe salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Vamos, então, começar. Em primeiro lugar, existe, como nós comentamos, passado, presente e futuro com respeito à salvação. Quando Jesus iniciou o seu ministério, em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação. Então ele iniciou o seu ministério falando sobre salvação. Em Hebreus, futuramente, o autor de Hebreus, capítulo 2, verso 13, diz: como é que nós escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou esta salvação. E depois, aqueles que a ouviram, nos provaram que ela é verdadeira. Então, se esse assunto da salvação foi a principal mensagem de Cristo, e é a principal mensagem da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, então nós devemos realmente investigar com profundidade. Muito bem. Em que sentido a salvação ocorre no passado? Então, no passado, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Então, da culpa do pecado, da penalidade. O que era contrário a nós. Estávamos sentenciados à morte. Cristo, então, se coloca no nosso lugar e, então, nos salva dessa pena de morte, do pecado. Com respeito ao presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Então, passado, penalidade do pecado. Presente, do poder do pecado. E o futuro? O futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, falaremos brevemente sobre três aspectos, três tempos. No passado, a penalidade do pecado. Presente, do poder do pecado. E no futuro, da presença do pecado. Muito bem. E cada um desses três, passado, presente e futuro, tem um nome específico. No passado, se chama justificação. Então, a salvação ocorrida em nossa vida quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, se chama justificação, quando nós somos salvos da penalidade do pecado. No presente, se chama santificação. Então, nós estamos em processo da salvação do poder do pecado. E no futuro, se chama glorificação, quando finalmente nós seremos salvos da presença do pecado. Não somente nós, mas todo o mundo. Porque se lembrem que o pecado não somente afetou o ser humano, afetou a natureza, afetou todo o mundo por completo. Muito bem. Então, com respeito ao passado, justificação, vamos ver aqui alguns textos que nos mostram o que ocorreu no passado. Romanos capítulo 5, verso 1, começa: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo por fé, como nosso Salvador, então somos justificados. E o que é justificação? É salvação. Então, somos salvos. Próximo texto, Romanos capítulo 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, a morte expiatória de Jesus. Então, novamente, vemos aqui justificados gratuitamente. Romanos 6, 23. O dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui fala novamente, aqui aparece a palavra gratuitamente, né? A justificação, nós não precisamos pagar, e nem poderíamos, né? Nem teríamos condição de pagar. Aqui novamente aparece a palavra gratuito, né? Essa salvação, a vida eterna, é um dom de Deus e é gratuito. Por isso que se chama graça. Importante, com respeito a esses dois versículos, quando aparece a palavra gratuita, a própria palavra graça, salvação, graça, ela vem de grátis, né? No latim, grátis é gratuito, não se paga, porém, teve um preço muito alto. Né? Nós temos, na teologia, se fala muito sobre a graça barata. O que seria essa graça barata? A graça barata é o conceito de que, você entenda que a salvação, ela não teve você não dá, em outras palavras, você não dá o preço, o valor necessário à salvação. Né? Se fala graça, é barato, tudo no mundo em geral, quando nós não pagamos por um produto, pagamos muito pouquinho, ou nos dão de presente, parece que não damos o mesmo valor quando nós pagamos um alto preço. Né? Quando você vai comprar um carro caro, e do teu bolso, você economizou muito dinheiro durante muito tempo e compra esse carro. Parece que não é a mesma coisa que alguém chegar e te dar o mesmo carro. É diferente. Então, temos esse conceito de graça barata. É não dar o valor a essa graça, que na verdade teve um preço elevadíssimo. É importante. Nós vamos ver aqui algo com respeito às obras, que vai falar aqui, 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, a salvação ela já foi preparada muito tempo antes. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, ocorre a justificação, a salvação. E aqui se comenta também que isso não provém das obras, porque devemos lembrar, né? O Gilson comentou aqui um pouquinho sobre o tipo e antitipo, né? Então, o tipo vem primeiro, o antitipo vem depois. Isso podemos ilustrar com respeito à salvação e às obras, como funciona. Por exemplo, quando nós plantamos uma árvore, o que vem primeiro? Os frutos ou o crescimento da árvore? Logicamente, o crescimento da árvore. A árvore, antes de começar a dar seu fruto, ela tem que crescer. Né? Então, as mesmas coisas que acontecem no âmbito espiritual. Os frutos da salvação são posteriores à salvação. Né? Porque essa é a lei da vida. A sombra nos persegue. Né? Nós vamos caminhando e a sombra está atrás. Bom, às vezes o reflexo, né, ela pode estar na frente, mas normalmente ela está atrás. É a mesma coisa. Nós, né, representando a salvação, está adiante e as obras vêm acompanhando a salvação. Então, é esse o processo que ocorre com respeito à fé e obras. Né? Muito bem. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A glória tem que ser única e exclusivamente para o Senhor Jesus. Tito, capítulo 3, versículos 6 a 8. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Fiel é esta palavra. Então, estamos vendo que esse processo de justificação ocorre no passado. Quando dizemos justificação no passado, é para ficar um pouco mais fácil, mas se realmente formos fazer uma análise, o processo de justificação ocorre a diário na nossa vida. Toda vez que pecamos, pedimos perdão dos nossos pecados a Deus, Deus nos justifica novamente. Não quer dizer que percamos a salvação a diário, não é isso. Mas toda vez que
pecamos, pedimos, nos arrependemos genuinamente e pedimos a Deus perdão, ocorre o processo de justificação. Deus novamente nos declara justos. Muito bem, Romanos 8, 1 a 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então nós ficamos livres no momento que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo através da sua morte substitutiva e expiatória. Romanos capítulo 8, 33 e 35. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, ou seja, se é Deus quem justifica, ninguém tem a capacidade, a autoridade para tirar isso de Deus, né? Porque é uma ação de Deus, onde nós aceitamos pela fé. Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu. Quem nos condena? Satanás. O inimigo nos condena. É o condenador, o nosso acusador. Mas, aqui a resposta, é Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Um texto lindo, né? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou pandemia, e podemos colocar tudo, né? Nada, absolutamente nada. Então vemos que quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo e somos justificados pela fé, então Ele nos dá a salvação. Isso estamos falando de salvação que ocorre no passado. Salvação de quê que estamos falando? Da penalidade do pecado. Deveríamos morrer, mas Cristo morreu por nós. Então fomos salvos. Estávamos no corredor da morte, na cadeia, em países que tem. Estávamos no corredor da morte. Chegando o momento, o dia da execução, Cristo se coloca e morre no nosso lugar. Nós saímos livres. Justificação. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, interessante. Tem, ou seja, já tem, não vai ter. Já tem quando acredita. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, lembrando sempre no conceito da penalidade. Fica livre da condena do pecado e da morte. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7. Pois a vontade de Deus... Bom, aqui então já passamos para outro aspecto. Já passamos para o presente. Vimos então o passado, justificação. Somos salvos de quê? Da condenação, a penalidade do pecado. Agora, no presente, como ocorre a salvação no presente? Somos salvos do poder do pecado. E vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então aqui já não está falando sobre algo do passado, uma vida passada, fala de algo da vida que estamos vivendo. Um modo, um estilo de vida que temos que viver. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Mais algum texto. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, as coisas antigas ficaram no passado. Estávamos numa vida de pecado, conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, fomos justificados, salvos da penalidade. Já não precisamos morrer, porque Cristo não precisamos morrer à segunda morte, logicamente, Todos passaremos, exceto a um grupo, os que vejam ao Senhor Jesus Cristo vendo em glória, mas todos passaremos pela primeira morte. Mas a morte de condenação, que é a segunda morte, Cristo passou por nós. E aqui então, já nos tornamos o quê? Uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas. E que coisas são feitas novas? Aquilo que tínhamos visto no texto anterior. O estilo de vida. Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 1. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Interessante, Porque aqui, quando falamos em santidade, santificação, santos,
às vezes surgem muitas dúvidas, porque alguns acreditam que santos são aqueles já mortos, aqueles homens, alguns cristãos acreditam aqueles grandes homens religiosos do passado que morreram, esses são santos, né? E que para muitos cristãos estão intercedendo, né? Mas isso não é o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Paulo está chamando de santos a igreja de Éfeso, né? As pessoas que estavam em Éfeso, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Então, santos não são aqueles, algumas pessoas do passado, não é um grupo especial dentro da igreja, né? Uma elite espiritual dentro da igreja, que então tem os santos e ali os menos. Não é. Aqui aparecem outros textos mais, né? Aos santos que estão em Éfeso, aos irmãos e irmãs de Éfeso. Por quê? O conceito de santidade, o que significa? Duas coisas. Santidade é duas coisas. Apartar, Deus afasta a pessoa do pecado, da prática do pecado, e coloca a pessoa num estilo de vida de santidade, que isso significa de caminhar conforme os princípios e propósitos de Deus. Afasta a pessoa, por um lado, do pecado, e coloca ele num caminho que vá em direção à Canaã celestial. Então são duas coisas, né? Uma que afasta do lado do negativo e coloca ele no lado positivo. Temos a experiência de John Newton. John Newton foi aquele... trabalhava comerciando com escravos, né? E ele vendia escravos. Era um homem que não se preocupava com o ser humano. Ele ganhava dinheiro vendendo pessoas. Ia à África e levava, né, à Inglaterra os escravos. Mas em um determinado momento da sua vida, ele encontrou ao Senhor Jesus Cristo. E todos nós, talvez não reconheçamos o nome de John Newton, mas com certeza conhecemos a sua música. Amazing Grace, né? Amazing Grace, how sweet the sound. Uma música que marcou. Mas esta música é o reflexo da mudança que Deus fez na sua vida. E ele diz assim, né? E ele foi o que incentivou a William Wilberforce, que era um político inglês, para que então pressionasse para acabar com a escravidão. E começando ali na Inglaterra, foi espalhando no mundo inteiro, né? E chegando em todos os países. E ele então, nessa música ele diz: eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Então, existe um antes e um depois da salvação, né? Depois da salvação tudo muda. Então você vem a Cristo como está, mas você não continua como você está. Existe um processo. No passado Deus te livra da penalidade do pecado, mas Ele continua atuando na nossa vida num processo transformador. E podemos também ilustrar da seguinte forma. A nossa vida passada pode ser ilustrada como a vida dos porcos. O porco, ele gosta do quê? Ele gosta da sujeira, da lama. Então você pode pegar o porco, dar banho, limpá-lo, passar um perfume, uma colônia bem chique, né? Bem cara. Não. O que vai acontecer algum tempo depois se você deixá-lo solto? Volta para a lama. Ele vai voltar para a lama. Porque essa é a sua natureza, ele gosta disso. Ele se sente bem ali. Então essa é a nossa vida passada, antes de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo, né? Estávamos na sujeira, na lama do pecado. Mas podemos então contrastar a nossa vida em Cristo com o do passarinho, né? A diferença entre o porco e o passarinho. Então, o que o passarinho faz? O passarinho, ele pode se sujar, ele se suja, mas ele não está, ele fica incomodado com a sujeira.
A sujeira atrapalha ele a voar porque pesam as penas, e ele então se limpa, ele vai ali no lago, dá um rasante para se molhar no corpo, ele usa o biquinho dele para se limpar, e ele rapidamente se limpa, porque ele não gosta daquilo. Não é ele pode até se sujar, como acontece conosco, podemos até cair no pecado, mas já não faz parte mais da nossa natureza, da nossa vida de pecado anterior. Queremos rapidamente nos desprender com a ajuda de Cristo Jesus. Jesus vai, através do Espírito Santo, vai ocorrendo uma mudança, uma transformação. Né? Então, vamos avançando. Romanos 6, de 12 ao 19, fala exatamente sobre isso. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, né? Ou seja, a carne, né? Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ou seja, o processo de justificação. E agora fala sobre a santificação. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, a salvação, ela é completa. Ela não é somente um conceito filosófico. Porque aqui diz, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros. Ela não é só um conceito filosófico. Ok, eu estudei esse conceito, mas agora eu faço o que eu quiser. Não. A transformação, ela é completa. Ela é holística. Porque o pecado não terá domínio. Aqui estamos estudando santificação, o que é? Salvação do poder do pecado. Esse poder que nos puxa para baixo, né? O corpo que quer voltar à lama. Isso está em nós. Mas a ação do Espírito Santo é contrária a esse processo. Então, o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Lembrando que esse debaixo da lei é debaixo da condenação da lei. Isso é o significado, né? E sim da graça, da salvação. Servos da justiça? E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ou seja, é porque o Senhor Jesus Cristo veio, morreu por nós e nos ofereceu salvação. Agora nós vamos aproveitar e no pecado? Não, não é isso. De modo nenhum, como diz Paulo. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Somos servos de Deus, né? Seja do pecado, ou podemos ser servos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. E terminando, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, então, falando do passado, a nossa vida antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, antes do processo da justificação, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza, passado da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Essa é a finalização desse pedaço instrutivo, né? Exortativo de Paulo. Então, sejamos servos da justiça para a santificação, que é a salvação do poder do pecado. 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram assim. Assim como o porco, né, que vivia lá na lama. Mas vocês foram lavados. Quando nós somos lavados? Quando que a gente se lava? É na água, né? A gente se lava na água. E quando espiritualmente nos lavamos? No batismo. No batismo. Né? Então, Paulo está dizendo, mas vocês foram lavados. Vocês foram purificados por Deus através da justificação. Já não necessitam morrer, porque Cristo morreu por vocês. E foram santificados. Ou seja, vocês estão nesse processo. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 João 3, 5 a 9. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, Ele, Jesus,
e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Ou seja, não vive nessa prática, né? Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então a pessoa que aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas vive uma vida como anteriormente, né? Então, aqui diz que, na verdade, não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Realmente. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus veio? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aqui existe uma instrução interessante. O que ocorre conosco nesse momento? Estamos vivendo esse momento. Salvação do poder do pecado. Jesus nos livrou da condenação da morte. Quando aceitamos a Cristo, quando Deus nos olha, Ele olha a Cristo. Ou seja, ficha limpa. Porém, a partir desse momento, a partir de que o processo, que a salvação ocorrer na nossa vida, através da justificação, então Deus vai dando-nos poder, através do Espírito Santo, para vivermos uma vida conforme os planos de Deus. Isso se chama santificação. Então, vamos subindo. Na verdade, eu gosto de explicar esse processo, não como uma escada normal, porque uma escada normal você vai subindo e não para de subir, né? Escada. Seria mais bem como uma montanha russa. Mas sempre subindo. Imagina uma montanha russa. Sobe um pouco, aí desce, aí sobe outro pouquinho, desce. Então, como esses gráficos que aparecem, né? Subida, uma descidinha, tal, e vai subindo. Mas existem algumas quedas, ou exatamente quedas, que então os deslizes. Caímos no pecado novamente. Mas existe uma diferença entre pecar e todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. É diferente. Né? É diferente de você, em determinado momento, conversando com uma pessoa, você sem pensar dizer uma palavra talvez um pouco grosseira, ou uma palavra que não foi apropriada. Foi um pecado, mas não foi uma forma de querer realmente, né, ofender a pessoa. Outra coisa é que, logicamente, que façamos isto a propósito. Né? Então, essa é a diferença. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual que é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo aquele que professa o nome do Senhor tem que se afastar da injustiça, porque estamos nesse processo de salvação do poder do pecado. Nós aceitamos a Jesus, mas a guerra continua, a batalha continua. Porque vamos ver, existe um terceiro momento, que está no futuro, que é realmente quando podemos dizer, se acabou a guerra. A guerra espiritual se acabou. Essa guerra dentro de mim, o que diz Paulo, né? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, e essa luta do cristão. O cristão vive em luta espiritual, porque existem duas forças querendo nos controlar: as forças das trevas e as forças de Deus. Quem daremos, a quem seguiremos? Muito bem, falamos já do terceiro aspecto, terceiro tempo, é futuro, glorificação. Que seria o que é glorificação? É a salvação da presença do pecado. Apesar de nós podemos chamar santos, não completamente perfeitos, porque ainda existe pecado em nós, essa natureza pecaminosa que nos empurra para o mal, podemos caímos, nos levantamos, mas chegará um momento em que essa presença do pecado será erradicada. O nosso corpo será transformado. E já não teremos essa luta espiritual mais. Seremos como Adão e Eva antes do paraíso. Sem luta.
A luta só é exatamente um grande mistério, né? Como que ocorreu o pecado tanto no céu como no paraíso perfeito, é um mistério. Mas não haverá essa luta, essa agonia dentro de nós, né? Essas vozes contrastantes. Romanos 13:11. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Claro, se uma pessoa, assim, rapidamente, de forma desavisada, ler esse texto na Bíblia, ele vai ler, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então a pessoa pode pensar, mas então não estou salvo? Se a salvação está falando de futuro, então eu não estou salvo? E então pode haver, por isso que é importante esse estudo que fazemos. Aqui está falando de salvação no contexto, salvação da presença do pecado. Quando vai ser erradicado o pecado desse universo, do mundo. Colossenses 1:27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que é esperança? É uma coisa que você espera, aguarda, amém. Nós temos esperança do quê? Na breve volta de Jesus. Jesus ainda não veio, é nossa esperança, ele vai vir. Então aqui diz que Cristo em vocês, a esperança da glória, glorificação, quando seremos glorificados. E então viveremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em conclusão, os 3 termos da salvação: no passado, justificação, salvação da penalidade do pecado; presente, santificação, salvação do poder do pecado; e futuro, glorificação, salvação da presença do pecado. Somente o cristianismo, ele tem a solução espiritual para passado, presente e futuro. Ele lida com esses 3 momentos da nossa vida. A libertação do pecado, significado no presente e garantia para o futuro. Né? Tem pessoas que têm problemas com o passado. Então, o Senhor Jesus, através do Evangelho, traz libertação. Somos libertados do nosso passado. Mas também continua atuando em nós, no nosso presente, nos dá significado. Somos filhos, somos chamados filhos e filhas de Deus. De Deus. Somos co-herdeiros em Cristo de todas as riquezas celestiais. E nos dá algo mais, uma garantia para o futuro. Qual que é a nossa garantia? A garantia está em Cristo, através do Espírito Santo, obrando em nós. Obrando em nós. E podemos dizer então que o passado, né, somos redimidos, no presente consentido, e o futuro está garantido. Então, temos um Deus que nos justifica, que também nos santifica e finalmente vai nos glorificar. Ele, lembra aquele versículo? O que começou a boa obra vai terminar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que possamos confiar nesse Deus maravilhoso, que começou em nós uma obra. E aqueles que talvez ainda não tomaram sua decisão, podem experimentar essa maravilha. Né? Temos um Deus que atuou em nós na nossa vida passada, continua atuando em nós e vai nos levando até um dia que seremos glorificados. Amém. Vamos nos colocar em pé para uma palavra de oração, por favor. Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, porque o Senhor atua na nossa vida completa, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. O Senhor nos redimiu, nos livrou da penalidade do passado, do pecado do passado. O Senhor, através da santificação, nos livra do poder do pecado. E na glorificação, quando o Senhor Jesus Cristo venha para nos levar para o céu, o Senhor vai nos livrar da presença do pecado. Senhor, muito obrigado. São tantas bênçãos. Nosso coração está tão agradecido por tanta bênção que o Senhor derrama sobre nós. Amém. Faça que possamos, Senhor, compartilhar essas bênçãos com os demais.
Existem tantas pessoas sem esperança, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo. Senhor, ajude-nos a ser instrumentos de bênção, a levar salvação para as pessoas, a expressar, a mostrar para as pessoas que nem tudo está perdido. Existe um plano de salvação que Deus elaborou muito antes da fundação do mundo. Muito obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus.